E depois de uma paragem, o futebol está de volta. Espera aí, futebol. Isto não está bem. Isto não é um podcast de futebol, é Fórmula 1. E bem. O futebol está de volta, assim como a Fórmula 1. E depois de uma paragem gigante para os ressacados adeptos, ambas as modalidades estão de volta e por isso viemos aqui cumprir a nossa promessa e falar de uma altura em que elas se juntaram e formaram a Super League Fórmula. Como é que estás, Miguel? Bem, muito obrigado, como é você. Sabes Bom, que viemos falar de uniram-se, futebol. mas não foi um casamento assim tão bonito. Pronto, então viemos falar de Se divórcios. calhar foi, Não viemos mas falar não de durou futebol, assim não tanto. viemos falar de Fórmula 1, viemos falar de divórcios, não é? Porque de Fórmula 1 também não é. Já falámos disso outra vez, que é um bocado clickbait. É verdade, Isto de é Fórmula clickbait. 1 não tem muito. Por isso, quem quiser sair, vai a tempo agora, porque depois já não tem ordem de sair. Não saiam, fiquem até o fim. Sim, sim. Porque se nós Por favor. cumprimos as nossas promessas, era bom que vocês aqui estivessem para as verem ser cumpridas, não é? É verdade. Portanto, Porque até agora prometemos e cumprimos. é isso mesmo. Portanto, vamos falar de uma modalidade muito engraçada, ou não, que, para quem esteve atento ao nosso último episódio, havia a Fórmula 1 das seleções e depois passou à beira dos clubes, não é? Uma ideia assim que começou em 2001, 2002, com uma data de clubes interessados, incluindo uma equipa tuga, o Benfica, verdade. não é? Portanto, verdade. se estivermos aí com adeptos benfiquistas, deixem um comentário em baixo. Portanto, tínhamos Tottenham, Anderlecht, o Leeds, o Benfica, como já dissemos, o Olympique Lyonnais, o Chelsea, também, Chelsea, e ainda não tinha um americano à frente, mesmo assim já se meteu em tudo. É verdade. O Valência e o Feyenoord, não é? Portanto, estes eram os clubes interessados, tudo porque houve aí uns tipos que fizeram um estudo em que descobriram que 40% dos adeptos com o bilhete da época tinham interesse nas duas modalidades e pensaram, olha, talvez seja o casamento perfeito. É verdade. É verdade. E não estavam muito longe, em teoria seria um casamento perfeito. Dar nota que se fosse ao dia 2, calhar o Chelsea tinha pai 39 pilotos. Essa ideia que começou em 2002 e que até tinha Portugal no plano, não é? Ia haver uma corrida já com data até marcada para o circuito do Estoril. Exatamente. Acabou mesmo por não sair do papel porque inicialmente adiaram e depois de tanto adiarem, olha, já não há nada. Depois adiou-se até o adiamento final e acabou. De notar que isto tinha um nome. Esta coisa tinha um nome, nós não dissemos o nome, entra logo aqui a pé juntos a dizer, a ideia começou, era a Premier One Grand Prix. Eu prefiro o segundo nome. O Pois. nome que veio a ser, digamos. Que é... Super League Fórmula. Exato. A belíssima da Super League. Fica Não mais é uma óbvio. Super League como aquela que se andou a falar para os reais clubes de futebol, agora há uns tempos, não confundam isso. Isto aqui Não. parecia um podcast de futebol no início, mas na realidade é um podcast de Fórmula 1. Portanto, Super E dos League bons. dos carros. Que começou então, basicamente, o tal plano que não funcionou, saltamos aí uns aninhos, 2005, voltaram então a falar da ideia e foi aí que passámos então a ter esse nome a ser utilizado, não é, Miguel? Exatamente. E bora pôr isto em prática a partir de 2008 e durou muitos anos. Muitos anos. Foi uma quantidade de anos muito grande. Para cima de 3 belo temporadas slogan. e menos 5. Sim, tinha um belo slogan, digamos. O slogan era, e passo a citar, The Beautiful Race, Football at 300 km per hour. Pronto, abreviando, a bela corrida, futebol a 300 a hora. Não achei muito catchy, mas pronto. Não, acho que é demasiado comprido. Não fica. Se fosse não só fica na futebol a memória. 300 a hora, ficava melhor. Olha, vês? Se calhar é isso. O que lhes faltou foi um Miguel Ribeiro na equipa de marketing para essa coisa funcionar mais do que 4 épocas. Se calhar já funcionaria 5. Já era sabe? profit. Então, queres falar um bocadinho desse funcionamento da Super League? Regras Sim, e podemos outras começar coisas que tais?
pelo mais básico, e como tu já disseste, foi uma competição, digamos assim, uma disciplina, que é normalmente o termo técnico mais acertado. Começou em 2008, como tu disseste, e muito bem. Tinha mais ou menos a mesma amplitude de temporal que tinha a época da Fórmula 1, começava um bocadinho mais tarde, mas ia de abril a novembro, que é normalmente o mesmo período temporal de outras categorias. E tinha uma coisa bastante importante, tinha a chancela da Federação Internacional do Automobilismo. Pois é. Muito importante, sim. É importante até para garantir alguns critérios, alguns requisitos, e até por parte dos patrocinadores, se puder ter a chancela da FIA, e até para atrair pilotos, porque os pilotos preferem correr coisas da FIA do que coisas que não são da FIA, porque dá mais carreira, dá mais prestígio, dá outro tipo de visibilidade e outra garantia de integridade, mas lá está. A FIA é a FIA. É como fazer um torneio que não seja da FIFA. Por isso é que os Jogos Olímpicos têm a repercussão que têm com o futebol. Mal comparado. Mal comparado, mas que serve bem para exemplificar a coisa. Pronto. Começámos em 2008. Acabou-se prematuramente em 2011. Ou seja, nem chegou a 4 temporadas. Se bem que se deu a temporada de 2011 por concluída, com apenas 2 fins de semana. E com outras mudanças que vamos ver quando lá chegarmos. E pensa assim, e não havia Covid, senão era só um fim de semana e estava o campeonato feito. Olha. Pois. Foi uma competição e como tu disseste bem, com esse bom dado estatístico, há muita gente que vê futebol que tem muito interesse em desportos motorizados, nomeadamente na Fórmula 1, e a premissa era mesmo essa, era agregar duas coisas que têm muitos fãs em separado e bastantes em comum, até porque sempre tentou ligar o futebol a muitas coisas, porque o futebol como é o desporto de rei, atrai muita gente e muitos patrocínios, sempre se tentou, mas tentar jogar aqui com as duas coisas, ter equipas, ganhar dinheiro, as equipas ganharem dinheiro. Podia ter corrido bem, também teve azar no sentido em que esta prova começa a aparecer. A primeira época é quando rebenta, salvo erro, a crise do subprime na América, ou seja, nasceu na altura perfeitamente errada para poder sequer explodir decentemente. E mesmo assim explodiu um bocado, porque vamos ver aí nas primeiras temporadas até houve bastante interesse por parte de clubes, alguns que se mantiveram as temporadas todas, outros que se foram juntando, também houve os que saíram, mas pronto. É verdade, mas se calhar se tem aparecido antes ou depois desta altura, se calhar teria tido uma vida talvez um bocadinho mais longa. Nunca saberemos. Havia sempre em todas as rondas, e passando agora um bocadinho ao formato, o formato, à semelhança do que falámos no A1GP no último episódio, foi variando, não tanto, mas foi variando. Havia uma sessão de treinos ao sábado, de 45 minutos, na primeira temporada, em 2008. 2009 passam a ser 2 de 45 minutos. E agora, já na qualificação, vem o busilis da questão. É melhor iremos cá papel e caneta, que isto fica um bocado confuso. Para já era uma qualificação onde 45 minutos em 2008 ou 60 de 2009 em diante eram feitos sem trocar pneus nem combustível. Era conforme começa ali, não muda. Ou seja, arriscado. Mas, por outro lado, as más escolhas às vezes dão boas histórias, por isso também podia ser baseado nessa premissa. E tinha um formato, digamos, estranho. Havia 22 carros e eram compostos 2 grupos de 11. Dos 2 grupos de 11, os 6 piores de cada grupo, num grupo era 9º, 11º, 13º, por aí fora, pela ordem da velocidade, e no outro grupo
décimo, 12º, 14º, intercalado, os 6 lentos de um lado e os 6 lentos do outro, depois intercalavam-se entre si na grelha. O grupo que tinha o piloto mais rápido era considerado o grupo rápido. E o grupo que tinha o segundo piloto mais rápido era considerado o piloto lento. Até aqui, espero não ter perdido ninguém. Voltem atrás, se for preciso. A partir daqui, havia 6 lentos. Qualificando então 4 pilotos rápidos. Destes pilotos rápidos, os 4 do grupo rápido e os 4 do grupo lento, eles iam iam fazer entre si, cada um, uma volta lançada. O primeiro do grupo rápido com o quarto do grupo lento, o primeiro do grupo lento com o quarto do grupo rápido. E o segundo de um lado com o terceiro do outro, e o terceiro de um lado com o segundo do outro. Apuravam-se os mais rápidos, obviamente, os 4 mais rápidos, para umas meias finais, e das meias finais os 2 mais rápidos apuravam-se para a final. Sempre uma única volta lançada para cada piloto. Era one shot, falhaste. Na final, o piloto mais rápido efetivamente conseguia a pole position, o segundo conseguiria o segundo lugar. Nos oitavos, quem perdesse decidia-se oitavo, sétimo, sexto, por aí fora, à medida que a eliminatória ia avançando e se decidindo os lugares que iam faltando. Afinal, decidia a pole position. Ao domingo, 2 corridas de 45 minutos. Começou com 45 minutos. Em 2008. Em 2009 passaria para 2 corridas de 4 minutos e mais uma volta. Já falámos aqui deste tipo de corrida no passado. 44 minutos cronometrados. A partir desse momento corre-se mais uma volta e o primeiro a chegar, obviamente, ganha. Sendo que também em 2009 passou a haver pit stop obrigatório, mas calendarizado, salvo seja, entre a volta 8 e 20. Pronto. Faz sentido? Epá, não sei. Não sou team manager, não sei se faz sentido. A corrida número 1 iniciava-se em formato de partida lançada, que também já vimos aqui na 1GP o que é a partida lançada. E a corrida número 2 começava também em partida lançada, só que ao contrário, com a grelha invertida. Ou seja, o homem da pole position partia do último, o segundo classificado de penúltimo, por aí fora, até que aquele que qualificou em P22 partiria de primeiro. Em 2009 aparece também uma coisa estranha, que era a Super Final Race, ou Super Final Race, não sei. Em 2009 apareceu, em 2009 não dava pontos e corria-se apenas em alguns fins de semana. Depois passou-se a correr em todas as rondas dos calendários de 10 e 11. Em 11 só se correram 2 oportunidades, houve 2 rondas. Quando apareceu em 2009 não dava pontos, era tipo exibição. Depois em 10 e 11 acharam que era melhor dar pontos, já que aparecia nas rondas todas, e davam-se pontos aos 6 primeiros, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do primeiro ao sexto. E era uma corrida só de 6 voltas. E esta sim era uma corrida que tinha o início igual ao da Fórmula 1 de partida parada, partida a partir da grelha. É um formato engraçado. Epá, no papel talvez. Esta qualificação dá-me aqui cabo dos nervos. Se essa qualificação não está a cabo dos nervos, eu nem quero saber qual é a tua opinião sobre o sistema de pontos da corrida. O sistema de pontos da corrida, eu já lá vou, só para dizer que concordo, em parte, mas para dizer que também que há pessoas que agora podem dizer então mas isso nunca mais fez essas qualificações histriónicas. Não, faz na Fórmula E, uma coisa parecida também com grupos e quartos de final e final, só um piloto, só 2 pilotos em pista de cada vez e coisas assim. Por isso, se quiserem, não é reavivar, mas ter uma ideia do que era, vão ver um fim de semana de Fórmula E.
E tu estavas a perguntar dos pontos. Os pontos basicamente seguiam um formato ligeiramente mais semelhante ao que é tradicional na América, onde todos pontuavam. O primeiro classificado pontuava 50 pontos, o segundo 45, o terceiro 40, por aí fora. Não de forma de 1 a 1 ou de 5 a 5. O último, o P22, qualificava, pontuava 1 ponto. Em 2010, e que seria a regra até ao fim, só pontuava quem acabava, que lá está, é uma coisa tradicional das corridas americanas, e por isso é que também se vê muitas vezes na IndyCar e na NASCAR os carros ao fim de 6, 7, 10 voltas de atraso voltam à pista, porque se não acabarem não pontuam. E se acabarem em último, pontuam 5 pontos, no caso da NASCAR, por isso mais vale ter 5 pontos do que não ter nada. Sim. Aqui não havia coisas que há hoje em dia noutras categorias, não havia pontos para pole position, não havia nada dessas coisas para ninguém. A pole position, parabéns, partes de primeiro e do último, que é o teu prémio. Agora mostra o que é que fazes. Sim. Eu não sou muito fã das grelhas invertidas, usa-se na Fórmula 2 e na Fórmula 3 numa das corridas dos fins de semana. Volta e meia ouve isso a ser discutido para a Fórmula 1. Eu acho que é um disparate. Por causa da questão dos fins de semana de sprints, que não tem muitos fãs dentro da própria grelha, e então de volta e meia eles lá tentam inventar alguma coisa para ver se a coisa ficava mais atrativa. Mas grelhas invertidas acho que é completamente anticompetitivo, Isso principalmente no nível de topo. Tu dizes isso agora, no dia em que vês o Kimago ou o Canberg a ganhar à pala de uma grelha invertida. Isso também não é garantido. Grelhas invertidas. Isso também não é garantido. Não é. O Max passava-os tipo logo na. Ora, aí tens um bom ponto. O Max teve anos, nos seus anos de domínio, de 22 e 23, em que podia partir de 10º, ou 14º, ou 8º, que é o que aconteceria se fosse uma grelha invertida, e continuava a ganhar. Exato. Portanto, isso não é garante de mais competitividade. Mais ultrapassagens, sim. Talvez. Mais que isso, não sei. Como estamos a falar de corridas, falta falar do óbvio. O carro. Não sei se sabias que tinham carros. Não, por acaso achei que eles faziam isto com carrinhos rolamentos. Não, pensei que eram carrinhos rolamentos. Estes também têm rolamentos, mas porque é óbvio. Mais depressa. Também. Eram os carros de um construtor não muito conhecido, a Panos, que tinha feito na altura, uns anos antes, os carros da Champ Car. A Champ Car, que foi uma competição que foi uma das múltiplas vidas passadas da IndyCar, porque a IndyCar já foi 2 competições concorrentes e depois fundiram-se e pronto. E dava um episódio inteiro a falar de IndyCar, mas não vamos prometer nada desta vez. Não, Miguel já aprendeu. Fica na lista, mas não vamos falar disto desta vez. Era um carro com mais ou menos 750 kg, continua a ser mais leve que os dois, e um motor de um construtor de motores também não muito conhecido na alta roda, que era a Menard, que fornecia um motor V12 de 4.200 cm3, que debitava mais ou menos, arredondadamente, 750 cavalos. Pneus Michelin. E de repente temos uma marca conhecida no meio disto. É verdade, finalmente, não é? Para estar aqui a debitar tanta coisa, uma marca conhecida. Pneus Slick, na altura ainda havia pneus com rasgos. Na Fórmula 1 aqui eram Slick, semelhantes aos do dia de hoje. Jantes Ozé, travões Brembo, ou seja, de repente estava aqui uma série de construtores do ramo automóvel que estavam a apostar forte, digamos assim, na sua presença nesta competição. Dizer ainda que o carro tinha uma coisa que já tínhamos visto aqui no A1GP, que era o sistema, não DRS, mas uma coisa semelhante ao push to pass da IndyCar também, que só podia ser utilizado em corrida, apenas e só, não havia na qualificação. 8 vezes por corrida, também à semelhança do que aconteceu no A1GP, sendo que aqui
os motores estavam limitados a 1100 rotações por minuto e quando se acionava o push to pass ele adicionava mais 1000 rotações por minuto, sendo que tinhas que estar a carregar no botão pelo menos 15 segundos. E depois a partir daí, quando deixavas, ou seja, tinhas de estar a carregar no botão 15 segundos, a partir daí ele ficava sempre acionado até carregares no pedal travão, à semelhança do que acontece hoje com o DRS, em que se fecha quando carregas no pedal travão. E o push to pass só poderias voltar a utilizá-lo cerca de 160, 170, 180 segundos depois de uma utilização. E dizer também ainda sobre o carro, que não sendo um Fórmula 1, conseguia cumprir os estándares de segurança da Fórmula 1 em 2008. Por isso, props. Uma pena não ter durado muito. É verdade. Uma competição que até... Tirando essa qual e não sei o que é meio manhosa, mas depois falas dessas coisas e pensas, olha, coisa até bem pensada, bem estruturada, podia até ir longe. Mas não. Ou então não. Antes de irmos falar depois do desenrolar da coisa, os pilotos, alguns nomes conhecidos. Tivemos o Sébastien Bourdais, que correu pela Toro Rosso e que, por coincidência ou não, saiu da Fórmula 1 para vir para aqui, porque ele foi na altura despedido da Toro Rosso e veio diretamente para a Super League Fórmula. Tivemos Robert Dornbus, o holandês que foi piloto da Minardi e depois da Midland com o Tiago Monteiro. Tivemos alguém que já falámos aqui, que foi a primeira mulher de sempre a correr na Super Fórmula, a malograda Maria de Villota, correu aqui pela equipa do Atlético de Madrid, vamos ver mais à frente. Correu Narain Kartikeyan também, foi colega do Tiago Monteiro na Jordan. Correu o Franck Montagny, correu o António Pisoni, o brasileiro que tinha corrido na Fórmula 1 pela Toyota. Tivemos também outro nome que já falámos aqui, que neste caso correu por equipa portuguesa, o Álvaro Parente, também esteve aqui. Parece-me que o Álvaro Parente tem queda para coisas que desaparecem. Foi ao Talvez GP, foi seja, Super League Fórmula. Vejam aqui esta ligação, talvez seja o Batáguas dos desportos motorizados, né? Quem acompanha o Batáguas sabe do que é que estamos a falar. Ele diz que imagina que Álvaro Parente ia para a Fórmula 1. Leva a queda de rádios e afins, tudo aquilo que ele se mete, aquilo desaparece. Se calhar se Álvaro Parente ia para a Fórmula 1, tinha-se dado a ruptura que se falou alguns em 2008, 2009 da Fórmula 1 e das equipas. Nunca saberemos. Álvaro Parente, se nos estiveres a ouvir, desculpa lá o disparate. Temos só a brincar. Sim, só a brincar, e é obviamente. Só uma coisa engraçada, é sempre uma analogia engraçada. Dar também nota, antes de avançarmos, que à semelhança do A1GP, e aqui mais uma semelhança, não eram os clubes, obviamente, que regeriam as equipas, não é? Porque uma isso pena, não funciona uma assim. pena. Imagine Jorge Nuno Pinto da Costa na altura a gerir a equipa do monolugar do Futebol Clube do Porto. Eu acho. Sim, o que seria? Claro. Ricardo Quaresma era o chefe da equipa. Sim. E depois, jornal O Jogo, Pinto da Costa avança por Flávio Briatore. Não faz sentido. Pinto da Costa assina novo acordo com marca de pneus porque não gosta de trabalhar com a Michelin. Pois, exatamente. Não faz sentido. Não Ele iria usar Falcon, porque ia ouvir o Albuquerque e, portanto, iria assinar com a Falcon. Sim, provavelmente. E até porque o Porto teve um Falcon. O Porto esteve aliado a duas equipas, a duas estruturas já existentes. Uma delas está na Fórmula 2, a Hightech, está hoje na Fórmula 2. O Borussia Dortmund esteve aliado com a Zak Speed, que é uma equipa alemã que também entra em diversas competições de esportes motorizados. A Roma, o Rangers, o Porto também mais à frente teve com a Alan Docking Racing.
O Sevilha, o Sporting, estiveram com a equipa do pai de Maria de Villota, Emílio de Villota Motorsport. Ou seja, os clubes não se atiraram para isto como se atiram para outras modalidades, porque isto são coisas muito específicas, não tem bola, não tem balizas, e os clubes nisto não se atiraram para fora de pé. E bem, arranquemos então para a época de 2008, dar aqui um lamiré geral. Quem ganhou? Os chineses. Esta vocês não estavam à espera. Ganhou uma equipa chinesa que hoje em dia no futebol está a tentar recuperar-se, que é o Beijing Guoan. Corria com o chinês? Não corria com o chinês. Não sei. Corria com o italiano. Davide Rigon. E tinha a mesma equipa de automobilismo que o Borussia Dortmund. A Zack Speed. Exatamente. Por isso, Beijing Guoan, bem. Podemos falar aqui um bocadinho das 18 equipas que lá estavam. Sim, podemos falar delas. A vencedora talvez faça parte do conjunto dos clubes que ninguém sabe quem são. Mais ou menos. Sim, vá. mais ou menos, sim. Dos Estou a clubes perceber. que passam mais despercebidos. digamos Exatamente. Está mais bem dito assim. Então tínhamos o Milan, Galatasaray, PSV Eindhoven, o Al Ain. E nós Exatamente. achámos que os clubes árabes agora é que andavam aí na modo de cima. Não, eles já andavam Não. nisto. O Al Ain É verdade. estava na Fórmula 1 Dos clubes. O Exatamente. Flamengo, foi na apresentação do Flamengo que o presidente ficou entalado no carro. O Olympiacos, o Basel, onde já jogou o Exatamente. Salah, certo? Agora vou dizer grande porcaria, mas não, tenho 99% de certeza que o homem lá esteve. Sim, Pronto. exatamente, confirmo. Que agora de repente estás a dar-me aquelas brancas. O Dortmund, que já falámos, os grandes campeões, o Beijing Guoan, o Corinthians, o Atlético de Madrid, o Porto, o Rangers, o Sevilha, o Tottenham. Spoiler alert, é como no futebol e não ganham. Exatamente, parecia mal se ganhassem, pois os adeptos podiam estranhar. O Liverpool e o Roma são as 8 equipas de futebol representadas na primeira temporada. A questão aqui é, então mas quem é que corria pelo Porto? Um francês, Tristan Gomendi, que se manteve com a equipa do Porto, mesmo mudando de equipa gestora. Quando o Porto passou da Alan Docking para a Hightech, Tristan Gomendi foi com o Porto. Dizer também, correu-se em Jerez, em Vallelunga, na Itália, no Estoril, em Zolder, na Bélgica, e Zolder aqui é o único circuito que esteve nas 4 temporadas, mesmo naquela que só teve 2 corridas. Eles foram a Zolder, porque tradição. Claro. Nürburgring, e começou a 31 de agosto, nesse fim de semana, num circuito que também já aqui mencionámos, que é lendário no mundo do automobilismo, mas principalmente no mundo do motociclismo, e é o berço do campeonato do mundo Superbike, Donington Park, que merece todo o meu respeito a este circuito. Thumbs up para Donington Park. Pronto, olha, a época foi engraçadinha. Sim, foi renhida. Houve aqui diferentes A vencedores. fazer companhia aos chineses. Tivemos o pódio composto pelo PSV Eindhoven e o AC Milan. Sabes que, vendo bem, em 12 corridas houve 8 vencedores diferentes. Já está melhor do que algumas das últimas temporadas de Fórmula 1. É verdade. É verdade. E como tu disseste, ganhou o Beijing Guo. Disseste tu? Não, disse eu. Calma. Sim, eu depois só disse o resto dos elementos do pódio. Ganhou o Beijing Guo. Tiveram aqui, olhando, foi boa, lá está a prestação deles. Sim. Pronto, tiveram aqui um 17º lugar, deve ter sido assim uma coisa mesmo fora do anormal. Porque o resto acabaram sempre no top 10
E 3 vezes em primeiro, 2 em terceiro, portanto... E a sensação que deixou no final da época é que a época 1, ou seja, um termo que se usa muito no futebol, a época 0, até tinha sido bastante boa, bastante interessante. Lutas dentro de pista, promissora. diferentes vencedores, por isso acho que não é um sucesso, mas uma experiência que pelo menos estava a correr bem. Por isso, pá, acho que se pode dizer... Só decidiram seguir em frente e passar à época seguinte. Exatamente, e a época seguinte trazia, 2009, trazia algumas alterações, que já falámos aqui na pontuação, e na pontuação não, no formato. Entrou mais um Tuga. Foi Que sim foi? senhor, o Sporting. É verdade. E não entrou só um Tuga, entrou também um novo nome. Porque veio um patrocinador angolano. É verdade. Quando havia muita guita em Angola vinda deste patrocinador angolano. Do petróleo. O Alain perdeu uma oportunidade de patrocinar isto. Petróleo É árabe. verdade. Pronto, É veio o petróleo verdade. angolano e passámos a ter a Super League Fórmula by Sonangol. É verdade. E perguntam vocês, então, e equipas? Mas mudou muita coisa? Ou não mudou nada? Mudou alguma, Entrou o mas Sporting, não muito. entrou o Olympique de Lyon, entrou o Midtjylland. Midtjylland, Isso, obrigada. entrou o Olympiacos. Não, o Olympiacos já estava da época anterior. Não? Certo, Ai, eu não queria dizer o espera. Olympiacos. Sim, o Olympiacos estava. Entrou o Sporting e saiu campeão em título. O Beijing Golan não voltou para a segunda temporada. Por Porque é isso, assim que se faz. tivemos campeão Estavam atentos ao nosso último episódio. Nico Hulkenberg, depois de ganhar, também adeus, pronto, já ganhei. Então porque é que hei de sair depois a mal? Exatamente. Não, sair em glória, está tudo bem. É assim mesmo. Pelo Sporting estreou-se o português Pedro Petis, que recentemente, naquela altura, em 2007, tinha sido campeão da Renault Eurocup, que era um troféu europeu em que se corria, salvo erro, com Renaults, ou Renault Clio ou Renault Megane. Ruth, ainda vais a tempo. Se isto existir, ainda vais a tempo. Pronto, vou só pegar ali no meu Clio adorável 2001 e tentar a minha sorte. Portanto, um Clio que foi criado na altura em que esta ideia começou. Então, estás a ver? Olha. O Borussia Dortmund também não competiu neste ano. E o Porto teve 2 pilotos. Álvaro Parente, e já falámos dele aqui no episódio do A1GP, correu o fim de semana 4. Tristan Gomendi correu o restante campeonato da 1 a 3 e do fim de semana 5 ao fim de semana 6. Portanto, tivemos 2 portugueses na grelha nos Sim. 2 clubes tugas. Sim, exatamente. Tem aqui outro facto engraçado, que é, na época anterior tínhamos então uma equipa chinesa, mas não tinha um piloto chinês. E agora já troca. Agora tens um piloto chinês no Galatasaray. E no Atlético de Madrid, que é o mesmo. Sim, senhora. E não tens a equipa chinesa. Exatamente. Resumindo e concluindo, 2009 foi o ano que teve mais equipas, teve 19 clubes, que foram o Sporting, o Anderlecht, o Milan, o PSV, Flamengo, Roma, Galatasaray, Alain continuava também por lá, Sevilha, Olympiacos, Basel, Corinthians, Atlético de Madrid, Rangers, Tottenham Spurs, Porto, Liverpool, aquele cujo nome eu não sei pronunciar, O Midtjylland. e o Olympique Lyonnais. E pronto, foi entretanto algumas equipas também que pelo meio mudaram de equipa, se é que se pode dizer assim. Houve algumas mudanças de pilotos entre as equipas. Diz? A Roma foi uma das que mudou de equipa. A Roma teve com o Alan Docking Racing, foi aquela em que o Porto também tinha estado na época anterior, certo? Exatamente. Enquanto que o Porto se manteve com a Itec Júnior.
Mas a Roma, para além dessa, também tinha estado com a Azerti Motorsport. Uma equipa um bocado engraçada, porque a Azerti dá-me assim um ar meio italiano, mas depois era belga. A Azerty dá-me um bocado vibes de teclado, porque aos teclados Azerty, não só QWERTY, mas Azerty. Nerd alert! E por falar em momento, vamos para a pausa. Chegaste até aqui e ainda não deste like. Está na altura de deixares. Porque, entretanto, isto acaba. É tipo aquele botão do The Voice, se não carregas enquanto a gente ainda está a falar, depois tipo, já não conta. Pois, Portanto, carrega no like, subscreve, comenta, partilha com os teus amigos, com os teus inimigos se achares que isto é aborrecido. O que importa é partilhar, olha, partilha. Aperta esse botão como se não houvesse amanhã. Espalha a palavra do Oi e Go por onde passares. E é importante. pronto, olha, continua aqui, deixa um comentário como já dissemos. E a Sim, gente vê-se no próximo episódio, mas primeiro acaba de vamos ver acabar tá bom? este. Pronto, Já agora. já agora, se não for pedir muito, fica aí até ao fim, mas faz isto tudo que a gente pediu. Só assim, se faz favor. Já agora. E pronto, voltamos à nossa corrida. É verdade. 2009, que era onde nós estávamos. Não disseste quem é que ganhou. Não disse quem ganhou, porque primeiro Lá vamos falar está, do calendário. lá está, tínhamos de fazer uma pausa durante a Exatamente. corrida. Agora Exatamente. descobrimos o resto. O calendário continua a ser focado na Europa. Manicure, Zolder, Donington Park, agora vinhamos ao Estoril, Monza e Jarama. Se fizerem as contas, daqui só Zolder não esteve na Fórmula 1, salvo erro, ainda posso estar enganado. O Sporting ganhou a corrida 2 em Monza, o Porto ganhou a corrida 2 do Estoril e a corrida 2 de Donington Park. Com a entrada da Super Final Race que falámos aqui, a Super Final Race tinha o pressuposto de definir o weekend winner, digamos assim. E o que é facto é que, por exemplo, em Zolder, a corrida 1 ganhou ao Tottenham, a corrida 2 ganhou ao Alain e depois o weekend winner é o Liverpool. Que sentido é que faz? O sentido é que o Tottenham não pode ganhar mesmo. Pronto. Lá está, não faz sentido nenhum. Quem foi o campeão? O Liverpool. Quem Com é o que Tottenham ficou em em segundo. segundo? Exato. Ficou. Pronto. Tendo em conta que o primeiro lugar valia, né, 50 pontos, Exatamente. eles ficaram menos que isso de vencer. Mas pronto, olha. Se calhar aquela corrida em Portugal em que eles ficaram em 18º lugar, enquanto o Liverpool ficou em nono, é capaz de ter dado ali uma... Deixar a Marginha. nota que o Porto é a única equipa. O Porto é a única equipa que ganhou 2 corridas. Mais ninguém ganhou 2 corridas. O Aqui a Liverpool corrida 3, também. a Super Final Race, não dava pontos, porque não interessa. Só ok. dava o estatuto É isso. de weekend Sim. winner. Pedro Petis ganhou pelo Sporting, lá está. Álvaro Parente ganhou pelo Porto e pelo Porto ganhou também o Tristan Gomendi. O Porto, volto a repetir, foi a única equipa que ganhou 2 corridas nesta época. O último classificado foi o Alain. Aqui Atlético Madrid a dar um pulo para o 15º Vamos lugar. defender o Alain. O Alain só participou em 2. Sim, duas 2 rondas etapas. e ganhou uma corrida. Portanto, pronto. Exato, eles despediram-se com isso. Eles ganharam e, olha, retiraram-se. Pronto, O está Beijing feito. Goan foi-se embora campeão, estes foram-se embora com o primeiro lugar. É mau. E pronto, ficaram em 19º. O pódio, lá está, Liverpool, Tottenham e o Basel. Exatamente. Ali um suíço no meio dos... No meio não. No meio estava o Tottenham, mas pronto. Ali junto aos 2 ingleses. Exatamente. O Porto conseguiu ficar em 5º lugar, melhor que a época anterior, sem Sim. dúvida. O Sporting na sua época de estreia, 12º, também não é mau. Podia Se ser bem que o melhor. Sporting depois teve muita corrida, teve 6 corridas, quase metade do campeonato, praticamente fora do top 10, de onde são atribuídos mais pontos, obviamente, por isso Pois. aqui a pesar um bocadinho. Tiveram aquela vitória em Itália.
E nada mal, num circuito lendário da Fórmula 1, por isso. Pedro Estamos Petis conseguiu o 12º lugar. Portanto, E seguíamos assim para a temporada 2010. Aqui teve já muito mais pilotos a correr. Teve mais algumas equipas. Tivemos, por exemplo, o Bordeaux, que hoje em dia está na desgraça em França. O Bordeaux, que há bocado falavas que o Porto tinha tido duas equipas, o Bordeaux escorreu as equipas quase todas. O Bordeaux esteve com a DriveX, o Bordeaux esteve com a Barasi Epsilon, o Bordeaux esteve com a Azerty Motorsport. Pronto, é o que é. Se foram campeões? Não foram campeões. Esta não fazias tu ideia. tentaram andar lá pelo meio. Sim, o campeão foi alguém que já vinha de uma boa temporada. O Anderlecht. Aqui estamos já a dar as cartas todas para cima da mesa logo ao início. Só tivemos um português na grelha, Álvaro Parente. Sim. O Sim. Petis foi embora. Sim, o Porto teve Álvaro Parente a correr da corrida 1 à 9 e a 11. Na corrida 10 esteve ausente, correu Earl Bamber. E o Sporting também andou a saltar entre a DriveX e a Emílio De Villota Motorsport. E no caso da Emílio e a ATEC GP, correu Borja Garcia, correu Andy Susek, correu Máximo Cortés e correu Adrian Vaies. Do Sporting aqui, se calhar a tentar procurar alguma coisa, não sei, a tentar procurar um salto de competitividade, mas pronto, poderíamos ter feito aqui uma gracinha. Poderia ter acontecido uma gracinha, porque na ronda holandesa era para ter entrado um carro do Groningen, mais um clube holandês que estaria representado aqui, que seria one shot, só tipo convidado, a ser conduzido por Jos Verstappen. O Beijing Guoan voltou, mas só depois da ronda 2. O Alain, o Midtjylland e o Rangers saíram da lista de equipas integrantes. E pronto. Resumindo e concluindo, 8 equipas. Exatamente. O Porto continuava lá. Tínhamos então o Liverpool, o Milan, o Sporting, o PSV, o Porto, o Galatasaray, o Bogda, o Flamengo, o Atlético de Madrid, o Anderlecht, o Corinthians, o Olympiacos, Basel, Sevilha, Roma, Spurs, o Beijing Guoan e o Olympique Lyonnais. Com um extra, na ronda 10 entrou um carro da Team China, que era só com um piloto chinês. Aqui não havia um clube associado, era mesmo só Federação Chinesa, digamos assim. Calendário. Isto porque, agora indo ao calendário, é isto de ter entrado a Team China e por causa da localização dessa corrida. Sim, exatamente. Porque, conforme já vão perceber pelo que eu vou dizer, o calendário foi sobretudo europeu, com 2 corridas na China, uma extra campeonato, digamos assim, Silverstone, a seguir a Catedral do Motociclismo Assen, Magny-Cours, Jarama, Nürburgring, Zolder outra vez. Aqui voltaram depois a Brands Hatch, Adria em Itália. Aqui também a aparecer Portimão no calendário. Ordos, na China, foi a 10ª ronda, onde apareceu a Team China. E depois, uma semana depois, em Beijing, onde apareceu também a Team China. Isto, uma prova não campeonato, e foram 12 rondas, uma não contou, a 11ª oficial foi em Navarra.
em Espanha. Aqui, como a Super Final Race já contava, pode-se dizer que basicamente eram 3 corridas por fim de semana. O campeão, como já dissemos, o Anderlecht, e o segundo quem foi? O resto do pódio é igual ao da época anterior. Exatamente. É o Tottenham e o Basel. Exatamente. O Tottenham ficou com um melão do caraças porque ficou só a 2 pontos do vencedor. Epá, pois olha. Porque o Anderlecht ganhou com 699 pontos. O Tottenham fez 697. Pois é. Pois é. Não é para ser Tottenham, desistam. Não vale a pena. Pá, Com olha, todo o nem sei. respeito, mas não dá. Nem sei o que dizer. Eu depois deixei aqui o Vardy a relembrar. Sees things level. Vardy. Aqui, como já havia 3 corridas por ronda, por fim de semana, já houve gente, mais equipas a ganhar mais do que uma corrida. Por exemplo, o Beijing ganhou 6 corridas, por exemplo. O Olympiacos ganhou 4. O Porto voltou a ganhar, neste caso ganhou 3. Estão a perceber a ideia, pronto. Não foi tão isolado, ok, havia mais corridas, mas não foi tão variado, tantas vitórias isoladas. Até o PSV, que acabou em 16º, ganhou uma corrida por Narain Kartikein. Por isso, continuava aqui a haver uma certa sociedade da vitória. Mais pequena, mas uma sociedade da vitória. Imensos pilotos. E estavas a falar do Tottenham acabar a 2 pontos do Anderlecht, mas até foi relativamente concorrido, porque o quinto foi o AC Milan e acabou a 68 pontos do primeiro. Sendo que um fim de semana aqui já dava 106. Sim, é isso. Já não está nada mal. Dar nota que nunca ninguém conseguiu fazer o hat-trick. Havia... Havendo 3 corridas, passou a haver a figura do hat-trick, ninguém conseguiu. Quem conseguiu mais pontuação num fim de semana foi o Craig Dolby, em 2010 em Silverstone, mas que fez 96 pontos. Craig Dolby, que era o piloto do Tottenham. Exatamente. Portanto, o homem que pontuou mais, mesmo assim, não foi o que ganhou o título com o seu clube. Pronto, olha, é o que é. É o que é, olha, temos pena. Ele é também o único piloto que correu nas corridas principais todas. Sendo que a corrida Super Final só usava os 6 primeiros, aqui condicionava um bocado a aparição de pilotos. Mas Craig Dolby é o único que aparece nas corridas principais 1 e 2, todas. E então, partíamos para aquela que viria a ser a última. E vamos começar pelo princípio do fim. Exatamente. Os angolanos abandonaram. Sim. E esse foi o problema. É que não sei se sabem, mas onde não há dinheiro também não há muito interesse em estar para esta malta. Exatamente. E portanto, se nas outras temporadas tivemos 18 ou 9 clubes, de repente passámos a ter só 6 clubes a manterem o interesse nisto. E de repente isto já era uma fusão entre Super League Fórmula e A1GP, porque eles para levarem isto adiante juntaram 6 clubes com 8 seleções. E os clubes também passaram a representar os países. Sim, por exemplo, era Espanha, Atlético de Madrid, Turquia, Galatasaray. Pronto. E depois havia carros próprios, salvo seja, só de países. Temos aqui a entrada do Luxemburgo, por exemplo. Sim. E o nome disto era o quê? Super League Fórmula Nations League. Não, Nations Cup. Nations Cup. Tive este momento tão pausado para dizer isto bem e consegui espetar aqui no Nations League. You had one job. Just the one. Tivemos então os países e alguns clubes. Os clubes sobreviventes foram o Anderlecht, o PSV,
o Bogdan. O Sparta Praga. Agora é que eles decidem aparecer. Estes foram os Sim, tipos agora é que ia apareceram. acabar. Exato, agora é que está a acabar. Olha, vamos aparecer. Ah. O Atlético de Madrid e o Galatasaray. E até mesmo nas equipas que geriam equipas, desaparece daqui a Zexpeed, aparece daqui a DriveX, desaparece a... Ficaste só com 4 equipas técnicas. Exatamente, desaparece muita gente, ficaram só 4. E até dentro dos pilotos, está bem que acabaram a ser só 3 corridas por fim de semana. 3 não, 2 corridas por fim de semana. Não, 3 corridas, sim, com a Super Final era 6 corridas. Só 8 pilotos é que fizeram os 2 fins de semana. Houve muita gente que não fez ou um ou outro. E lá está, foram mais as corridas canceladas do que as corridas realizadas. E para começar e adiantando já serviço, foi cancelado o Grande Prémio da Rússia, foi cancelado o Grande Prémio, a Ronda de Goiânia no Brasil, e uma ronda extra que se realizaria uma semana depois no Brasil, a ronda de Beijing e a de Xangai, a de Seul e uma que estaria por definir na Nova Zelândia, foram canceladas. Sobraram 2 rondas, Assen na Holanda e Zolder na Bélgica. E o que é que se pode dizer dos vencedores? Nunca ganhou o mesmo. Só houve nunca ganhou, salvo seja. O Craig Dolby ganhou uma Super Final em Assen e a corrida 1 em Zolder, mas depois mais 4 corridas que houverem 4 vencedores diferentes. Ganhou o Luxemburgo, ganhou os Países Baixos PSV Eindhoven, ganhou o Japão e ganhou a Austrália. E quem é que ganhou isto, sendo que só tivemos 2 corridas? John Martin da Austrália. Tinha acabado de entrar. Austrália 158 e depois um carreirinho. Japão 136, Luxemburgo 134, Países Baixos PSV 130, Bélgica Anderlecht 125, Inglaterra 124. Pronto. 12 pontos a separar 5 equipas. Também só 2 corridas, não dá para pôr mais. É verdade. E uma correção ao que eu acabei de dizer. Aqui os fins de semana passavam a chamar-se grandes prémios e não rondas, como se fazia anteriormente. As corridas canceladas e que deram, salvo seja, um fim a isto, foram canceladas ou era porque os circuitos não estavam homologados, ou é porque não havia acordos de transmissão, ou porque não estavam fechados os acordos da própria organização das corridas, e ao fim de 2 rondas isto morreu. Deu-se o campeonato como concluído, nem sequer foi cancelado. Não sei o que é que a FIA teria a dizer sobre isto de uma competição com 2 corridas com 4 corridas em 2 países. Eu acharia estranho, mas pronto, mas isso sou eu. Mas também não era um World Championship e os World Championships da FIA obrigam a outras coisas. Mas pronto, olha, morreu. Paz à sua alma. Paz à sua alma, foi uma ideia engraçada. Se isto alguma vez vai voltar. Olha, Não é sabemos. como há um GP. Não sei. Pois, lá está. No motociclismo está planeado haver uma competição de seleções, continentes este ano ainda, organizada pela Federação Internacional do Motociclismo. A FIA, como tem um bocadinho mais trabalho a fazer não sei o que com não sei quem, não se pronunciou. Olha, se houver, vou lixar aqui o Miguel, vou fazer promessas. Se isto voltar, depois a gente faz um episódio sobre esses regressos. Sim. Prometemos. E agora é daquelas que vai ficar por cumprir, porque isto nunca vai voltar. Nunca. Tipo 2053, isto volta e alguém vai desenterrar este vídeo e diz: Puti Miguel, desenrasquem-se, cumpram a vossa promessa. E a gente, mas passaram 29 anos. O YouTube já nem se usa. Falar assim. Exato, 61 ainda.
ainda estás fino, supostamente. Mas Pois. pronto, nem sabemos se vai haver YouTube, se não. Acho que sim, é capaz, Vai. não sei. Vai. Se não houver, também não há este vídeo para usar como prova. Portanto, Pois. E pronto, está feito, minha gente. está conversado. Obrigada e bom dia. Se viram até aqui nada, vocês viram até aqui. Vocês viram todos até aqui, porque são fiéis ouvintes, obviamente. Os melhores. Exatamente. Do mundo. E Sempre quiçá de do Portugal. universo. Exatamente. Deixem um like, comentem. Deixem um comentário sobre. Sobre o Tottenham. Sim, olha, é isso. Pronto, Qualquer é coisa isso. assim. E partilhem, subscrevam, que é muito importante a vossa subscrição. Ativem lá aquele sininho, essas coisas Sim. todas. Esmaguem E a o gente- botão do like. É isso. Mas não esmaguem ao ponto de deixarem de o poder usar. Continuem a Não, poder não. usá-lo tipo nos próximos vídeos. Exatamente. E a gente vê-se no próximo episódio, não é mesmo? Veremos. Tchauzinho. Eu acho que sim. Vá. Adeus. Adeus.